Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. Bom, hoje a gente vai refletir sobre a seguinte pergunta: como é que os Espíritos procederam em relação ao Espiritismo? E aí, Kardec fala o seguinte no livro: nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre desse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Quis Deus fosse assim, primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão, em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada um na hora oportuna, não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos, individualmente, a tratar ex professo das inúmeras questões que o espiritismo abrange. Agora, o que é ex professo? Ex professo significa, é uma locução latina, tá? São palavras em latim que significa como professor magistralmente, com verdadeiro conhecimento de causa. Então, tratar ex professo é tratar assim com todos os conhecimentos possíveis, sem dúvidas, a respeito dessas questões. Bom, essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. E aí, em nota, Allan Kardec diz o seguinte também: veja-se,
em O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 2, e também na Revista Espírita de abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Como eu já fiz a leitura toda do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa parte do item 2, tá bem? Onde eu falo sobre o item 2. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.